Salve, senhoras e senhores, como é que vão vocês? Espero que estejam todos bem, todos correndo atrás dos seus objetivos. Eu recebi uma pergunta, até achei interessante e gostaria de compartilhar com vocês. Zaio, você poderia falar do altruísmo religioso? E é sobre esse assunto que eu quero compartilhar com vocês no vídeo de hoje, mas antes, se inscreve aí embaixo, deixa o seu comentário que é importante. Se você não é inscrito do canal, se inscreve. Se já é inscrito, verifica a sua inscrição. Ajude o nosso canal aí e bora pro vídeo de hoje. Pois bem, respondendo a essa pergunta, que inclusive eu achei interessante porque é um assunto que nós podemos trazer uma luz e mostrar a muitos que talvez não entendam, né? Nem sequer consegue às vezes discernir o que é a palavra altruísmo. É uma palavra muito usada dentro do contexto da filosofia, que traz um contexto de preocupação pelo bem-estar ou pelo próximo, resumindo é isso. E dentro dessa questão, ela é muito bem feita, elaborada dentro do contexto religioso para o benefício do próprio líder. A pergunta que me fizeram em cima dessa questão aí. Agora, se nós olharmos e entender, uma das características marcantes do altruísmo religioso é a ideia de que os crentes são chamados a servir uns aos outros como uma expressão do amor divino, manifesto através da vida, da minha vida para com o próximo. E que fica claro nas próprias palavras de Jesus, né? Amar o próximo, o ensinamento de Cristo foi muito claro dentro dessa questão. E da mesma forma, se nós formos olhar dentro de outras religiões, do islamismo, aonde eles acreditam piamente em fazer caridade, o judaísmo da mesma maneira, é vista até mesmo como uma obrigação da pessoa que segue, que professa aquela fé. Resumindo, o altruísmo é uma manifestação forte, poderosa do desejo humano em ajudar alguém, ajudar o próximo. Mas infelizmente ao longo da história, né, vamos colocar assim, ao decorrer da jornada, os líderes religiosos cresceram o olho para cima disso e começaram a tirar proveito do altruísmo. Em outras palavras, distorcendo, dando aquela explorada para assim promoverem as suas próprias ambições, a sua própria agenda, os seus próprios planos de ganhos pessoais, deixando totalmente a ética de lado, a moral de lado e se beneficiando. O que vemos hoje, a maioria dos líderes explorando o altruísmo religioso dos seus fiéis. Alguns fazendo ações significativas e assim usando esses fundos para o enriquecimento pessoal, que é o que mais nós vemos hoje no mundo evangélico. Sem contar que dentro dessa ação do altruísmo existe a coação e a manipulação religiosa, que na maioria dos casos o líder religioso ele acaba manipulando o seu altruísmo para adquirir um apoio cego da parte dos fiéis, coagindo os fiéis, manipulando, usando como massa de manobra para ele conseguir manter o seu império, tudo em nome do altruísmo pessoal, dentro dessa ideia de coação e manipulação. E eu vou dizer uma coisa para vocês que, infelizmente, cara, existem líderes que pratica o altruísmo religioso seletivamente, tipo, ajudando só algumas pessoas escolhidas a dedo. Pessoas essas que pode trazer um certo benefício para a comunidade no geral, mas ele tá de olho a parte dele em tudo isso. Ao invés de atender a necessidade, né, geral da comunidade, os mais vulneráveis, os necessitados, ele acaba usando seletivamente para beneficiar um e outro.
e não como deveria ser, né, pensando no geral. E também se usa muito quando o líder é esperto, espertalhão, que é o que mais temos. Geralmente é usado da mesma forma num contexto mais social, abrangente, mais controlador. Dando um exemplo para você entender, quando o líder pega e importa a caridade como uma obrigação, isso é, obrigação religiosa, esses líderes podem controlar financeiramente os seus seguidores. E assim fazendo, fortalece uma estrutura de poder totalmente desigual, que é uma das maneiras muito sutil que eles acabam usando, espiritualizando tudo, e que você muitas vezes acaba não compreendendo. Mas o altruísmo dentro do contexto pode sim ser usado como um controle social, trazendo sérias discriminação dentro do contexto religioso, onde era para ser vista ou seguida de uma outra forma. E ultimamente no Brasil, o que nós temos visto, né, dentro dessa ideia de altruísmo aí, uma certa intolerância religiosa. Quando ele é mal interpretado, ele acaba levando a uma intolerância religiosa, porque leva-se a fazer o grupo a pensar, né, o contexto ali, a pensar que só pode ser ajudado aqueles que fazem parte daquele contexto ali. Tipo, só pode ser ajudado quem compartilha da mesma crença, só pode ser ajudado quem compartilha da mesma ideia, só pode ser ajudado quem defende o que é defendido por eles. E isso, no final, meus amigos, é uma linha muito fina para chegar a um contexto de intolerância religiosa. Então o altruísmo usado dessa maneira pode levar ao extremo de se tornar até um intolerante religioso. Só vou ajudar você se você vier para cá. Só vou ajudar você se você pensar igual eu. Sendo que o evangelho de Jesus Cristo é outra coisa, é ajudar o próximo, não importa. É quem está mais próximo de você, independente da fé da pessoa. Isso é altruísmo. E o altruísmo religioso faz totalmente distinção, ao ponto de que se você não pensar igual, meu amigo, você está lascado na mão da maioria. Então, resumindo, para você entender, o altruísmo pode ser distorcido sim, assim como está sendo distorcido nos dias de hoje, na grande maioria do contexto evangélico religioso. E para você que pediu para nós comentar sobre esse assunto, eu só tenho uma coisa a dizer para vocês. O verdadeiro altruísmo religioso, se é praticado, né, fielmente, ele deve ser caracterizado pelo amor genuíno ao próximo, independente se a fé dele é igual à sua ou não. Amém? Encerrando o vídeo, eu digo uma coisa. Essa questão do altruísmo religioso é sim uma característica bem complexa, que tem sido treinada por acadêmicos, teólogos, psicólogos, filósofos ao longo do tempo, referindo-se sempre à prática de agir em favor do próximo, que seria o evangelho pregado por Cristo, sem esperar nada em troca, sem barganha, sem esperar reconhecimento, sem esperar recompensa de ninguém, motivada unicamente para uma elevação espiritual, que é assim que eu vejo. E sendo assim, o altruísmo tem as suas raízes profundas na moral, na ética, principalmente da religião chamada cristianismo. Sempre com aquela ideia, chamados para servir, independente de quem seja. E eu encerro o vídeo dizendo uma coisa para vocês. Vamos viver em prol do próximo, porque o que fizemos por alguém é o que vai ficar. O resto é tudo balela. Amém? Vamos continuar intercedendo pela paz no nosso planeta. O nosso mundo precisa de paz. E que eu e você possamos ser os promotores dessa paz, aqueles que estão à nossa volta. Se você não me segue nas demais redes sociais, estou lá no Instagram, também no Facebook. Se você quiser ajudar o nosso trabalho, uma das formas é se inscrevendo, dando seu joinha, comentando aí embaixo se você concorda comigo ou não. E se você já é inscrito, verifique a sua inscrição. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.